Quando se fala em alimentação baseada em vegetais, o primeiro questionamento que se levanta é: mas e a proteína, como fica? E há muitos equívocos em torno da crença de que o consumo de carne animal é indispensável para a obtenção das proteínas necessárias para o corpo humano. E quem vai conversar com a gente hoje e trazer mais clareza para esta questão, desfazendo esses equívocos e explicar que é totalmente possível obter as proteínas necessárias por meio de uma alimentação à base de plantas, é a Priscila Maza, nutricionista vegana, formada pelo Centro Universitário São Camilo, pós-graduada em avaliação metabólica e nutrição esportiva e capacitada em atendimentos de vegetarianos pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Seja bem-vinda, obrigada mais uma vez por ter aceito esse convite. Hoje, então, a gente vai falar sobre como é possível a gente ingerir a quantidade de proteína que a gente precisa através de uma alimentação baseada em plantas, sem precisar consumir produtos de origem animal e derivados. Só que antes disso, eu acho que é importante a gente entender qual que é a função da proteína no nosso corpo, que papel ela desempenha no nosso corpo. E aí, se você puder contar um pouco para a gente qual é a função e a importância da proteína no nosso corpo? Claro. A proteína, elas são diversos aminoácidos, né? E a função principal dela é aumentar a imunidade, auxiliar na construção de massa muscular, na produção de colágeno e elastina, né? Então, quando a gente não consome proteína suficiente, é normal perder volume de massa magra, é comum de ficar com uma imunidade mais fraquinha, e é muito comum também de perceber quedas de cabelo, passar a mão um pouquinho de fios capilares aí, por conta dessa produção de colágeno e elastina que fica um pouquinho mais comprometida. Ela também trabalha na produção hormonal, então, assim, é um alimento muito importante da gente tomar cuidado e consumir de forma adequada na nossa alimentação. Onde é que o aminoácido entra nessa história? Porque tem a questão do aminoácido também, né, nesse processo todo, né? Sim, então sempre que a gente consome algum alimento que é mais enriquecido em proteína, no caso todos os alimentos contêm proteína, que a gente só acha que ou é alimentos de origem vegetal, né, que são as leguminosas, ou são de origem animal, carne, frango, peixe, mas na verdade todos os alimentos contêm proteína, desde um alface para uma fruta, para uma batata, para um feijão, então todos os alimentos contêm proteína. Porém existe um grupo que possui uma quantidade muito superior, que aí, no caso, são as leguminosas. Essas leguminosas, elas possuem ali carboidrato, proteína e gordura, e dentro dessa parte proteica, a gente tem essa parte dos aminoácidos. E esses aminoácidos são os mesmos aminoácidos que estão presentes na carne, no frango, no peixe, então ela é uma construção. Nada mais é do que essa junção de diversos aminoácidos que formam a proteína, que é o que a gente acaba ingerindo e auxilia nesses quesitos que eu comentei, na melhora da imunidade, preservação de massa muscular, produção hormonal, produção de colágeno e elastina. Perfeito. E aí você até já comentou que todos os alimentos têm proteínas. Agora, por que existe esse frisson em torno da carne animal? Por que a carne animal costuma ser assim a primeira opção, é a opção mais disseminada quando o assunto é fonte de proteínas? Ela realmente é a melhor opção? Bom, acho que desde quando a gente nasce, todo mundo fala da proteína, que é a carne, que é o frango, que é o peixe, e esquecem das proteínas vegetais. Então, acho que isso vem de uma construção desde quando a gente nasce, cresce e você fica escutando isso, né? Então, acho que é algo relacionado aos nossos antepassados, né? Essa coisa, tipo, proteína é só carne, frango, peixe, né? Não é a melhor opção. Por que não é a melhor opção? A proteína de origem animal, ela não é somente proteína, ela contém gordura também. Então, ela vai ter ali 60% proteína e 40% gordura. Normalmente, essa gordura é gordura saturada, que é aquela famosa gordura que faz mal para a saúde, né? Então, a gordura saturada é o que a gente deve evitar de consumir, porque ela aumenta níveis de LDL, que é aquele famoso colesterol que a gente quer, níveis mais baixos, para não trazer nenhum problema cardiovascular. Essa parte de gordura também pode aumentar uma insulina.
E uma insulina muito alta vai desencadear aí uma resistência à insulina, então normalmente a pessoa vai ter mais dificuldade, muitas vezes de perder gordura corporal, porque essa insulina está mais alta, ela pode desenvolver um diabetes. E quando a gente está falando dessa parte proteica, que é enriquecida em gordura, não é somente a carne, o frango, o peixe, a gente também tem os laticínios. Os laticínios, eles têm aí 80% de gordura e o restante que é proteína, né? Então eles são muito mais enriquecidos em gordura saturada do que ser realmente fonte proteica quando pensa nessa parte dos laticínios, mas das carnes seriam mais nessa parte. Então, no caso, elas não são as melhores opções. Sempre vai ser melhor a parte da alimentação plant-based, que são os alimentos de origem vegetal, principalmente aí as leguminosas, que as leguminosas elas não têm gordura saturada, elas têm proteína, têm carboidrato, tem a casquinha normalmente desse grupo dos feijões, né, que as leguminosas são os feijões. Essa casquinha, ela é fonte de fibra, então ela melhora o funcionamento do intestino, ela trabalha no aumento de um HDL, que é aquele colesterol bom, cardioprotetor, ela trabalha numa redução da insulina pelo fato dessa fibra ser de melhor manutenção ali de uma glicemia, digamos. Então, assim, para muita gente, digamos que seria, infelizmente, a carne não seria a melhor opção, e sim as leguminosas pensando em fonte proteica. E aí, né, entendi que a carne não é a melhor opção e que é a melhor opção a proteína que vem da alimentação plant-based, que está nos vegetais. E aí, agora, quero começar a consumir mais proteína vegetal. Onde é que eu encontro? Quais as fontes de proteína em uma dieta vegana? Certo. Todas as leguminosas são as fontes proteicas. Pensando em leguminosas, a gente tem, assim, um leque gigantesco. Então, a gente vai ter o grão de soja, preferencialmente orgânico. Desse grão de soja, a gente vai ter o tofu, ou a proteína de soja texturizada. Teremos também o grão de bico, o feijão de todas as cores, feijão carioca, preto, azul, fradinho, branco, rajado. Teremos também as lentilhas, rosa e marrom, tremoço, edamame, que é um grãozinho de soja verde, muitas pessoas conhecem, outras não, sugiro experimentar, porque ela é uma fonte proteica maravilhosa também. E temos a ervilha. Então, normalmente, as fontes proteicas e o grão de fava também. Essas leguminosas são as fontes mais ricas em proteína, então elas precisam estar em grande volume no nosso prato. Quando eu falo de grande volume, seria uma média de 6 colheres no almoço, umas 6 colheres no jantar. Não é para ter medo de comer leguminosa. A leguminosa, ela é maravilhosa para o organismo. E dessa forma, a gente atinge um valor proteico interessante. E não necessariamente essas leguminosas precisam estar em formato de caldo, né? É que a gente pensa mais no básico. Vamos comer um feijão em formato de feijão. Mas desse feijão você pode fazer um hambúrguer de feijão, uma almôndega de lentilha, pode fazer um purezinho de ervilha, uma pasta de hummus. Então, assim, as leguminosas a gente tem que explorar um pouquinho mais, porque dá para a gente sair do básico e experimentar novos sabores, conhecer novas texturas, e assim muda um pouquinho também o paladar e não fica sempre a mesma coisa. Perfeito. E mesmo com toda essa explicação que você traz, enfim, que a gente vê, que muitas vezes a gente já sabe, eu percebo que há um receio ainda das pessoas de fazerem essa transição da proteína animal para proteína vegetal. Pensando nisso, pode haver algum prejuízo na saúde ao substituir essa proteína animal pela proteína vegetal? A pessoa pode ficar mais fraca, ela pode ter mais dificuldade de ganhar massa, força muscular nos treinos. Bom, uma vitamina que a gente precisa ficar sempre atento é a famosa vitamina B12, porque ela está presente normalmente somente em alimentos de origem animal. Então, no caso, carne, frango, peixe, laticínios, queijos. E a partir do momento que a pessoa não consome mais nada de origem animal, essa vitamina passa a ser, sim, um ponto de atenção, porque ela em níveis muito baixos, né? Então, a gente considera níveis bons de uma B12 sempre acima de 500, vai trazer um pouquinho mais de dispersão, então ela não vai ter um pouquinho mais de dificuldade de ter foco, concentração, vai se sentir um pouco mais cansada ao longo do dia, ela acorda, se sente mais cansada ao longo do dia, dificuldade de acordar, acaba ficando um pouquinho mais esquecida. Então a vitamina B12 é sim um ponto de atenção.
Porém, existem muitas pessoas que são onívoras, que são as pessoas que consomem carne, frango, peixe, ovos, né, que tem uma alimentação mais tradicional, que também tem carência de B12. Então, a vitamina B12, ela não é um problema exclusivo de vegetarianos e veganos, mas a gente precisa sim ter um ponto de atenção e sempre colher os exames para ver se estão com níveis bons, para não desencadear essa carência. Essa carência no pessoal que normalmente tem essa alimentação mais tradicional, ela pode ser ou por conta de absorção ali do estômago, ou porque esses alimentos tinham ali uma quantidade um pouquinho inferior, ela precisaria ali um pouquinho mais. Então, não é um problema de só vegetarianas e veganas. A parte do ferro também é outro fator importante, principalmente para mulheres. Então, mulheres que menstruam, perdem ferro mensalmente, acabam tendo um estoque de ferro mais baixinho, mas é mais pelo fato de perder sangue, não pelo fato de ser vegetariana. Mas a gente consegue melhorar a absorção desse ferro, porém não melhora a carência. E do mesmo jeito que uma pessoa que é vegetariana vegana pode ter a carência de ferro pelo fato de menstruar, perder sangue mensalmente, uma pessoa que consome uma alimentação tradicional também tem esse risco. Principalmente se ela tira a carne vermelha, fica à base de frango grelhado com arroz e legumes, ou então peixe, batata e legumes, porque esses alimentos também não têm ferro. Então, a quem é onívoro também tem esse risco de ter a carência. Na alimentação vegetariana, vegana, a gente tem como atenção, quando consumir essas fontes de leguminosa, que são fontes de ferro e são fontes de zinco, a gente inclui uma fruta rica em vitamina C junto dessa refeição, porque você potencializa essa absorção. E pessoas que são ovo-lacto-vegetarianas têm um risco maior de barrar a absorção desse ferro pelo fato de, às vezes, poder conter nesse prato algum laticínio. E esse laticínio barra a absorção, muitas vezes, do ferro que está presente ali no feijão. Então, um ponto de atenção seria nessa parte da B12, na parte de ferro. Seriam mais nesses mesmo, porque de restante a gente consegue ter tudo que precisa. E todas as fases da vida pode ser vegano, desde uma introdução alimentar, crianças, adultos, idosos, gestante. Então, não existe restrição. E qual é o primeiro passo possível hoje para uma pessoa que esteja ouvindo essa conversa, que queira fazer essa transição da proteína animal para a proteína vegetal? Qual o primeiro passo possível hoje que ela pode dar nessa direção? Porque tem muitas pessoas que pensam, poxa, mas é muito trabalho, não sei como fazer, não sei como começar. Enfim, que dica você dá? Normalmente é o básico que vai funcionar. É o arroz, feijão, legume e verdura. É isso que vai funcionar. As pessoas acham que é uma coisa muito diferente. Não, é a nossa comida diária que a gente encontra em qualquer self-service que a gente tem em casa mesmo, né? Então, a primeira coisa, é importante da pessoa conhecer os grupos alimentares, saber que a gente tem o grupo do cereal e tubérculos, que são os famosos carboidratos, que são nossas fontes de energia. Então, arroz, batata, milho, mandioca, mandioquinha, cuscuz. Temos as fontes leguminosas, que são os grãos que são mais enriquecidos em proteína, né? Que são todos os feijões que a gente comentou. Grão de soja, tofu, edamame, tremoço, feijão, lentilha, ervilha. Temos o grupo das verduras, que são todas as folhas, alface, rúcula, agrião, couve, repolho. Temos o grupo das leguminosas, que são as fontes aí... legumes, que são os legumes que têm formato, abobrinha, brócolis, berinjela, chuchu, couve-flor. Então, a gente tem esse grupo e o grupo das frutas, né? Então, pensando num café da manhã, a gente pode ir para o básico. Então, um pãozinho, colocar nesse pãozinho alguma pastinha de leguminosa. Então, um patê de hummus, um patê de tofu, que é muito fácil de fazer. É só bater um tofu com alecrim e alho, um tofu com manjericão e alho, um tofu amassadinho com garfo, coloca um pouquinho de azeite, sal, orégano, manjericão. Então, dá para a gente fazer coisas muito simples. Também a gente pode pensar em fazer ali, no caso, um patezinho de tremoço. Então, a gente, em vez de passar uma manteiga de uma alimentação tradicional, a gente vem para essas pastinhas de origem vegetal, que muitas vezes são fontes de leguminosa, que são fontes de proteína pelo fato de serem de leguminosas. E depois dessa refeição, a gente pode pensar aí, talvez, em frutas com um pouco de aveia. Apesar da aveia ser uma fonte de cereal, ela também contém um volume muito bom de proteína, por ser um cereal.
No almoço, fazer aquele prato básico que a gente comentou, então de um arroz, um feijão, bastante verdura, algum legume. Então, de verdura a gente pode pensar em pôr uma couve, de proteína a gente pode pensar em colocar um feijão e um vinagrete de grão de bico, feijão e um hamburguinho de lentilha. Ou se não quiser colocar 2 leguminosas, pelo fato de dar mais trabalho, é só caprichar nessa concha de feijão. Colocar ali sem medo, 2 conchas bem generosas de feijão. É mais feijão do que o arroz. E, no caso ali, o outro leguminho. Pode ser uma cenoura, um tomate. Então, é isso que vai funcionar. À tarde, a gente pode pensar novamente em frutas, colocar talvez um pouquinho de semente em cima dessa fruta, então semente de abóbora ou semente de girassol. Essas sementes também contêm proteína, são fontes de vitamina E, de magnésio. E no jantar, a gente pode repetir a mesma ideia do almoço, talvez só trocando um legume por outro. Então, no almoço foi arroz, feijão, brócolis e couve. No jantar eu vou colocar arroz, feijão, beterraba e rabanete e uma salada de alface. Então a gente só troca ali alguns leguminhos. Para quem não gosta de comer comida no jantar, a gente pode pensar em fazer um lanche caprichado, onde a gente pode pegar um pão sírio, colocar uma pastinha de hummus, comprar ou fazer falafel, que é aquele hamburguinho de grão de bico, os bolinhos. Coloca ali uma abobrinha grelhada, uma saladinha de alface, fecha como se fosse um wrap, já virou um lanche e tá completo. É a mesma ideia que a gente teria ali no almoço, mas em formato de lanche, né? Então, a gente consegue fazer várias ideias, mas a pessoa precisa conhecer os grupos alimentares para ela conseguir fazer ali as melhores escolhas, sempre colocando um pouquinho de cada grupo no almoço e no jantar. Fazendo isso, colocando frutas e aveia, colocando frutas e sementes, ela pode garantir que vai estar, sim, atingindo o volume proteico adequado. Mas, mesmo assim, é sempre bom fazer exame de sangue para ver se a ureia está em dia, que é o metabolismo proteico que a gente vai conseguir descobrir. E agora, talvez, assim, seja a oportunidade até de você contar um pouco da sua história também. Por que o veganismo para você? Para mim, o veganismo sempre foi pela causa animal. A causa animal que foi o que me despertou. Quando eu era criança, na fazenda do meu avô, eu vi matando um porquinho, que lá era muito comum antigamente de fazer isso para consumo próprio. E aquilo me chocou, porque o porco ele chora igual uma criança, é bizarro. E aquilo lá me tocou. Tinha uma média de 11 anos de idade. Então, desde então, nunca mais. Aí, a parte de laticínios, eu não gostava. Uma vez eu acordei meu pai de madrugada para fazer tipo um queijo quente. Eu comi e passei muito mal. Então, a partir dali, tive um bloqueio com todos os laticínios em geral. Então, já foi mais um fato, tipo, vou conseguir virar vegana. Mas na época não se falava veganismo, né? E o ovo eu sempre tive um nojinho de ver ali. O cheiro me incomoda. Então, esse foi o problema. Mas o meu propósito foi pela causa animal. Então, para mim, um animal não precisa morrer para eu poder sobreviver e estar bem. Foi mais por conta disso. E o veganismo, ele não é somente alimentação. Ele você deixar de usar qualquer produto que possa ser testado em animais, não fazer uso de couro, não ir em locais que possa ter, tipo, um zoológico, um aquário. Então, é muito mais. É muito além, é um cuidado muito maior para além da alimentação, com o respeito, enfim, a vida animal, né? Sim. Pri, quero agradecer muito você estar aqui hoje, agradecer por você ter compartilhado o seu conhecimento conosco. E onde é que as pessoas te encontram? Alguém que queira consultar com você? Como é que as pessoas entram em contato, chegam até você? Certo. Bom, o pessoal pode me encontrar via Instagram, pelo @nutri_primasa. Também pode me encontrar via Facebook, como nutricionista Priscila Maza, mas é mais comum do pessoal me encontrar via Insta mesmo. E lá, normalmente, quando você clica, aparece um link na bio, que é onde direciona diretamente no meu WhatsApp, que é onde eu acabo cuidando dele e consigo fazer o agendamento dos pacientes, então é sempre por ali. Legal, legal. Super obrigada por essa conversa. Imagina. Fico muito feliz de poder contribuir aí um pouquinho e, quem sabe, tocar um pouquinho mais no coração de algumas pessoas para, quem sabe, virarem vegetarianas ou veganas ou começarem a fazer pelo menos um dia aí sem carne para ir testando novos sabores, conhecendo um pouquinho mais. Viu como é super fácil ter uma alimentação rica em proteínas?
sem precisar consumir alimentos derivados de animais? E se você quiser saber como é possível ter uma alimentação rica em cálcio sem precisar consumir laticínios, clica no card que aparece em algum lugar aqui dessa tela e assista a entrevista com a nutricionista Sheila Minari. Até a próxima!